ausentes. Ora, Tomé, um dos 12 chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. João capítulo 20. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema de aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina, se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas. Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo de aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola da vida superior. Entretanto, em vez de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato à vaga a vontades imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Logo após reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe por merecê-la. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. E assim seja. Obrigada. Boa noite a todos, queridos irmãos. Bem-vindos e bem-vindos também aos nossos irmãos que estão vindo pela primeira vez. Vamos então elevar nosso pensamento a Deus, colocar Jesus em nossos corações e pedir à espiritualidade amiga que derrame sobre nós bênçãos de paz, de amor, de serenidade. Que encontremos aqui hoje, nesta noite, o consolo que aqui a gente veio buscar. Em nome de Deus e de Jesus, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Hoje, para a nossa explanação doutrinária, nós temos a nossa amiga e companheira de ideal kardecista, trabalhadora da nossa casa, a nossa querida Marisete. Vibremos positivamente para que ela consiga passar para nós tudo aquilo que ela estudou com muito carinho. Assim seja, Jesus. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Boa noite a todos. Que as bênçãos do Mestre estejam em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre reencarnação. Em uma explanação doutrinária que eu fiz tempos atrás, eu falei sobre o homem de bem. Era do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ao falarmos do homem de bem, dissemos que o grande desafio é sermos homem de bem. Porque, como diz o Evangelho, não basta não fazermos o mal, mas devemos fazer o bem no limite das nossas forças. Então,
esse grande desafio de sermos perfeitos nos leva às várias reencarnações. É reencarnando que nós vamos chegar à perfeição. Vamos trilhar o nosso caminho de evolução. Então eu espero que esse estudo de hoje ajude a todos nós, porque todos nós, vocês e eu, fazemos parte desse aprendizado. Então temos assim, como eu disse anteriormente, que é baseado no capítulo 4, ninguém chega no reino de Deus se não nascer de novo, né? E esse capítulo fala da reencarnação e algum pouco além. Como podemos aproveitar essa encarnação que nós estamos vivendo para evoluirmos, para caminharmos à perfeição. O que vemos nesta existência curar? Daí vamos começar no item 5 desse capítulo 4, começamos a falar de Jesus. Que Jesus estava em Jerusalém na época da Páscoa, no ano 30 da era cristã, e ele é procurado por Nicodemos. Mas quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu e fazia parte ele era um senador dos judeus. E ele foi procurar Jesus à noite. Mas por que será que Nicodemos foi procurar Jesus à noite? Ele tinha receio de que os outros líderes judeus, porque ele era um líder judeu, outros líderes judeus fossem perceber que ele foi até Jesus e ser criticado. Então ele estava receoso de ser criticado pelos judeus quando foi buscar Jesus. E Jesus disse a Nicodemos nesse diálogo que travaram. Jesus disse assim, que para alguém entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Isso temos no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 2 e 3. Mas Nicodemos não entendeu o que Jesus quis dizer. E Nicodemos fala, será que alguém pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez, depois de velho? E Jesus responde, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A água aqui representa a matéria, o Espírito é o Espírito em si. Jesus sabia por que Nicodemos o procurou. Jesus sabia qual era o assunto que Nicodemos queria ter com ele. Porque os fariseus conheciam a reencarnação e ensinavam sobre a reencarnação nas suas escolas, mas de uma forma vaga, porque eles não conseguiam entender como a alma iria entrar naquele corpo já morto. E assim nós temos que Nicodemos não consegue conversar com Jesus para se esclarecer sobre a reencarnação. Então, como eu disse anteriormente, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus. Mas eles chamavam a reencarnação não de reencarnação, mas de ressurreição, né? E acreditavam que o homem que já morreu poderia viver de novo, só que não conseguiam explicar como isso poderia acontecer, uma vez que eles tinham, como eu falei anteriormente, vagas noções. Assim, os judeus chamavam de ressurreição, o que a doutrina espírita chama de reencarnação.
Mas o que é reencarnação? Reencarnar é a passagem do espírito por diversos corpos materiais, cumprindo no mesmo corpo todo um ciclo de vida que vai do nascimento até a morte. Mas por que nós vamos reencarnando? Porque nós precisamos chegar à perfeição. Nós temos que ser homem de bem. E no capítulo 2 do segundo livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos é composto de 4 livros. E na segunda parte, ele trata Allan Kardec, que era o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivel. Ele pergunta aos espíritos qual o objetivo, qual a finalidade da encarnação. E os espíritos respondem o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. O que é uma expiação? É quando somos devedores de algo. Então, como se diz, ninguém de nós é inocente. Todos nós vivemos diversas encarnações e tivemos momentos que fomos não muito bons. Então, reencarnamos novamente, voltamos à vida corporal novamente para que possamos expiar aquelas faltas passadas. Ou missão. O que seria uma missão? Eu não sei se vocês assistiram o filme Nosso Lar. E no Nosso Lar vem uma senhora, reencarna novamente sem necessidade, porque ela já estava num plano melhor de perfeição, mas ela decide encarnar para ajudar a neta dela. Ela virá ser a mãe dessa neta. Então primeiro ela vem numa missão: resgatar essa neta que está num caminho muito imperfeito. Isto é uma missão. Muitas vezes, nas nossas famílias, tem alguém que vem junto para ajudar alguém ou mais de um no grupo para encaminhar a uma evolução positiva, né? Então, quando nós temos aqui o que é então a razão da encarnação, a finalidade básica é a perfeição, é a evolução, é buscar, como dizemos, o conhecimento, é a busca da felicidade. E essa busca, essa felicidade que é chegar à perfeição, que tanto ansiamos, ela nos levará a uma evolução e a um novo momento dentro dessa encarnação. Então, para nós sermos felizes, para nós chegarmos à perfeição, nós temos que aproveitar a encarnação que estamos vivendo. O que é reencarnar? Reencarnar é vir à vida corpórea várias vezes. Encarnar, encarnados somos nós agora aqui. Nós estamos encarnados nesse momento, né? E como nós poderemos aproveitar a nossa encarnação para que tenhamos sucesso, para que possamos subir um degrau, vamos dizer, né? Para a nossa busca dessa nossa felicidade. O Evangelho nos ensina que a princípio todos nascemos simples e ignorantes.
Ninguém foi mais ou menos que o outro. Todos começamos no mesmo nível, né? Mas Deus, na sua bondade e justiça, o que Ele fez por nós, como homem, como ser mortal? Ele nos colocou a semente do amor e nos colocou a semente da bondade. Mas também Ele nos deu o livre arbítrio. Porque eu escolherei, nós, cada um de nós, iremos escolher o caminho que vamos trilhar. Eu tenho duas opções sempre: estar no caminho do bem ou estar desviado do bem. E quem vai escolher serei eu. Se eu trilhar um caminho que não é aquele esperado, aquele planejado para mim, eu vou adquirir débitos, eu vou adquirir dívidas, e daí eu terei que novamente encarnar para corrigir esses erros passados. Então, esse desvio nos leva a sentimentos, a imperfeição, sentimentos imperfeitos de orgulho, de vaidade, de inveja. E isso sempre nos fará muito mal, nos levará a um sofrimento. E para consertar tudo isso, reencarnamos de novo, retornamos à Terra, que é a nossa escola, para a busca da perfeição. Então é a nossa escola de vida. E temos que ter em nós, que é fundamental importância, nós sabermos por que estamos aqui vivendo esta vida agora, com as pessoas com as quais eu vivo. Ninguém caiu no lugar errado. Todos nós temos, antes de encarnarmos, é feito todo um planejamento, aonde alguém aceitará ser a mãe, outro aceitará ser pai, outro aceitará ser filho ou filha, aceitar-se-á também todo o planejamento de vida, o que será, como, quando poderá ter uma doença, ou terá a oportunidade de fazer o bem. Então tudo é planejado. Ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E isso nós temos que ter consciência. E por que nós estamos na Terra? Nós estamos encarnados nesse planeta porque aqui está a nossa frequência vibratória. A frequência vibratória da Terra combina com a nossa energia, com o nosso fluido vital. Eu só mudarei esta frequência vibratória se eu caminhar para a perfeição, se eu melhorar. Então, nós não podemos acessar um outro plano superior sem que mudemos a nossa frequência vibratória, sem que evoluímos em busca da nossa perfeição. E o maior obstáculo à evolução é que nós, espíritos encarnados, achamos que sempre temos razão, que o outro é o culpado. Daí eu posso culpar pai, mãe, tio, o meu chefe no trabalho. O outro é o culpado. Esquecemos sempre que nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece de bem e de mal. Por quê? Porque no momento, quando nós, antes de chegarmos nesse plano, antes de nós encarnarmos, nós já vivemos uma outra vida. E quando desencarnamos, o nosso espírito sai do plano da frequência vibratória da Terra com suas perfeições e suas imperfeições, suas qualidades e imperfeições.
No momento que ele é retirado desse plano e vai para a erraticidade, ele pode ficar o tempo que for, ele retornando à encarnação, ele volta com as mesmas imperfeições e com as mesmas qualidades. Ninguém vai retroagir, ninguém vai dar um passo para trás. Nós, ao sairmos desse plano, a todas as nossas qualidades e todos os nossos defeitos vão com esse espírito, que fazem parte do espírito. Não é da Marisete que está aqui, é o espírito que é a Marisete hoje. Então, se eu disser que tudo que está, esse espírito, eu vou usar o meu exemplo, eu, Marisete, nesse momento, eu estou encarnada e tenho esse corpo e tenho esse nome, como a Vera. Mas, anteriormente, eu fui uma outra pessoa, ou homem, ou mulher, não importa. Mas tive um outro corpo. Mas o meu espírito é a essência. Então, esse espírito que tem as suas qualidades e os seus defeitos, suas imperfeições, eu prefiro chamar de imperfeição, né? Então, que tem as suas imperfeições, com o passar das encarnações, ele vai se depurando dependendo da sua dedicação. Por isso que não podemos culpar ninguém pelos nossos erros. Nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece. Mas quando eu falei antes que com o livre-arbítrio nós nos afastamos do caminho planejado para nós, eu posso cair no orgulho, na vaidade, na inveja. E como eu vou saber, nesse momento que estamos vivendo, quais são as minhas imperfeições e o que eu vim curar nesse plano, nesse momento? É bastante fácil da gente observar, de observarmos. De repente, por nada, alguém se magoa. A todo momento fica magoado. Alguém diz uma palavra, fica magoado. Né? Está lá no trabalho, alguém diz qualquer coisa, se magoa. Está na rua, e se magoa. Então, o que está acontecendo com esta mágoa? Este é um ponto que esse espírito veio para corrigir. A inveja, a mesma coisa. O orgulho. Então, curar o orgulho me leva ao quê? A ser humilde. Então, não é o outro que é culpado do que eu sinto. Ele simplesmente está sendo utilizado pela espiritualidade para desencadear em mim esta emoção que eu devo curar nesse momento. Então a gente, mas eu não sei o que eu vim fazer nessa minha vida. Observem-se. Vamos nos observar quais são os pontos que eu machuco mais. Será que eu sou orgulhoso e não dou abaixo a torcer quando eu estou errado? Sou tão orgulhoso que não sei dizer, me perdoe, eu errei. Né? A inveja, eu fico cobiçando e querendo o que o outro tem. Mas não é mais fácil eu tentar levar a minha vida de modo que eu consiga aquilo que é meu motivo de inveja? Então, nós temos todas essas energias girando e que nos fazem refletir e pense um pouquinho. Aquilo que mais incomoda todo dia vocês, às vezes é a falta de paciência. Às vezes é a falta de paciência, não tenho a paciência necessária para atender alguém, para esperar por alguma coisa. Eu quero tudo para ontem. Então, observem-se. Observem-se e vejam quais são os sentimentos que vocês trazem junto de vocês
nesta encarnação. São pontos que podem ser curados. Então, se eu me transformar, se eu deixar o orgulho de lado, se eu deixar a vaidade de lado, a inveja, a mágoa, o que cura a mágoa? O amor. O amor cura a mágoa. Então, vamos refletir nos pontos que do nosso dia a dia nos incomodam. E aquilo que é muito repetitivo, esse é um ponto a ser trabalhado, a ser melhorado. No capítulo, quando eu falava nesses pontos negativos, a inveja, o orgulho, etc., isto está no capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo, e nós temos o seguinte: quando eu disse para vocês que essas imperfeições fazem parte do Espírito, e nós reencarnando, nós trazemos esses pontos conosco, se nós não melhorarmos, não curarmos, então a comprovação nós temos no Evangelho, no capítulo 9, quando diz assim, e fala sobre a cólera. O capítulo 9 é: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes aos espíritos. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito. Se eu tenho um problema físico, esse não será curado, porque ele faz parte desse físico, desse corpo. Mas aquilo que é do espírito, o orgulho, a inveja, a mágoa, o desamor, né, o apego aos bens materiais, isso pode ser curado porque é do espírito. E daí dizemos assim, mas pode modificar o que é do espírito, quando tem uma vontade firme. Então é necessário que tenhamos vontade firme de corrigirmos nossas imperfeições. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann, Paris, 1863. Então aqui nós temos no Evangelho que comprova que essas imperfeições não são desse momento que vivemos, são do nosso espírito e estão vindo conosco durante todas as nossas encarnações. E para nós podermos nos libertar, nós temos que ir corrigindo, ir curando o nosso espírito. E daí vamos caminhando para a nossa evolução, e como diz ali o texto, é a lei do progresso, né? Continuando, então temos ali, se os fatos nos provocam mágoa e ressentimento, eles mostram que é isso que devemos curar, a mágoa e o ressentimento. Logo, nós devemos curar todos os tipos de comportamentos, de raciocínios, de características, de personalidade, todas as impurezas e imperfeições que nos diferenciam dos nossos irmãos de caminhada nesse plano. Deus, Criador, em sua bondade infinita,
sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe o que nos convém. Sabe da necessidade que temos da reparação dos nossos erros. Sabe o quanto é importante concedermos o perdão aos nossos devedores. É o que nós aprendemos na nossa oração do Pai Nosso que Ele nos deixou. Porque diante do Pai, diante de Deus, bondoso e justo, todos somos iguais. E para nós concluirmos, diremos o seguinte: a necessidade de encarnar ou reencarnar atende à lei da evolução, à lei do progresso, que rege todos os seres e todas as criaturas, desde a formiga, do menor inseto, todos obedecem à lei da evolução. Para evoluir o espírito, necessita ingressar na matéria, que é o nosso corpo, e interagir com ela. Todos partimos do mesmo ponto, todos nascemos simples e ignorantes. E depende de cada um de nós o caminho da nossa evolução. Nós é que vamos decidir, com as nossas ações, quanto vamos aproveitar em cada encarnação. Então, vamos nos empenhar para fazer a nossa reforma íntima. Vamos nos esforçar, sendo a cada dia melhor do que o anterior. Ao final do dia, ao nos recolhermos ao nosso quarto, façamos uma reflexão, deixamos passar o filme do nosso dia na nossa mente e vejamos aonde que poderíamos ter sido melhores. Porque, como disse lá, não basta não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças. Então, ao analisarmos, vamos calar, às vezes é necessário calar, pensar, analisar, para tomarmos a melhor atitude. O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? O que estou sentindo? Para que as nossas atitudes possam ser, a cada dia, mais próximas de atitudes verdadeiramente cristãs. Vamos cultivar a consciência reencarnatória. Nós sabemos que estamos aqui de passagem e que retornaremos a esse plano, porque ainda a nossa frequência vibratória é de acordo com a frequência vibratória da Terra. Mas vamos caminhando e tentando sempre nos melhorar. Vamos aceitar a nossa condição de espírito em trânsito nesse planeta. E assim ficará mais fácil aceitarmos as nossas dificuldades e dores, porque todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por dores. Todos nós. Ninguém é privilegiado para viver uma vida cor-de-rosa. Por isso estamos aqui encarnados, né? Não esqueçamos que nós somos os responsáveis, só nós, por tudo que nos acontece, por tudo que estamos vivendo. Então, qualquer condição que estejamos vivendo, que seja ela uma condição de expiação, ou que seja uma condição de prova ou de missão, façamos da melhor forma possível e sempre agradecidos a Deus pelo estarmos aqui vivenciando isso tudo e encarnados. O que temos hoje vem de ontem. Mas hoje é nosso dever construirmos um amanhã melhor com os recursos que temos disponíveis. Se não mudarmos o que fazemos hoje, o nosso amanhã será igual a ontem. Então, qualquer que seja o corpo que tenhamos, mesmo que seja mutilado,
aleijado, aniquilado pela enfermidade, é uma concessão superior. É dado por Deus a nós. E nos resta cuidar deste corpo. Zelar por ele, adquirindo cada vez mais recursos e aquisições que vão nos levar a mundos mais felizes, que vão nos levar à felicidade que buscamos. E assim não teremos que retornar de forma às vezes dolorosa e difícil recomeço fazemos. E encerrando, vamos ter sempre em mente as palavras do professor e o codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Obrigada. Sim, seja. Agradecemos então a nossa querida Marisete pela aula espiritual que ela nos deu essa noite. Obrigada, Marta. Então, queridos irmãos, nós vamos agora fazer a prece. E a prece a gente pede que cada um acompanhe mentalmente quando for a hora do Pai Nosso. E a seguir teremos o passe. O passe é coletivo. O passe coletivo ele tem o mesmo valor que o passe individual. Cada um de nós terá ao seu lado um irmão espiritual fazendo esse passe, nos iluminando. Está bem? Queridos irmãos, com o nosso pensamento elevado a Deus, Jesus em nossos corações, a espiritualidade amiga atuando, no começo pedimos por nós. Nesse momento vamos pedir paz e saúde para cada trabalhador que não está presente hoje, paz e saúde, iluminação espiritual para os nossos familiares que ficaram em nossas casas, muita paz, saúde, muita luz para as pessoas que estão nos hospitais, nos presídios, paz, saúde, muita luz para as nossas crianças, para nossos vizinhos e para o nosso bairro, nossa cidade, nosso país. Nesse momento, nós vamos ficar o mais confortável possível em nossas cadeiras e nós vamos receber o nosso passe coletivo. Pedimos a Deus, nosso Pai misericordioso, bom e justo, a Jesus, nosso Mestre bondoso e generoso, Espíritos amigos e esse Espírito protetor que está ao lado de cada um dos nossos irmãos aí encarnados. Que recebam da espiritualidade amiga muitas bênçãos de amor, que aqui onde viemos buscar o consolo, que a gente saia daqui o mais leve possível, que consigamos tirar dos nossos corações qualquer mágoa e rancor, que consigamos ser mais solidários, mais fraternos, que consigamos amar mais, perdoar mais. E assim pedimos a espiritualidade amiga que coloque nas águas das pessoas que ali as trouxemos fluidos salutares para a matéria e o espírito. Pedimos também que seja colocado na caixinha de orações cujos nomes estão ali de encarnados e desencarnados, muita luz, muita paz, cada um dentro do seu merecimento, cada um dentro da sua evolução. E assim pedimos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que tenhamos uma ótima semana e que Jesus nos acompanhe. Amém.